Então, portas lógicas, agora nós iremos dando continuidade a essa apresentação das portas lógicas, a equivalência de portas lógicas. Então, a primeira porta é a não, e nós temos aqui a tabela da verdade e a expressão algébrica, né? Então, a expressão algébrica, se a variável for A, né, o não vai ser complemento de A. Então, por exemplo, aqui, nós temos a variável A e a saída da porta, né? Aqui nós temos o circuito lógico, nós temos a variável A e a saída, né? Esse aqui seria o S, né? Que corresponde ao A complemento, então, que está sendo mostrado aqui. Então, se a entrada é 0, a saída é 1, se a entrada é 1, a saída é 0. Ou seja, ele complementa sempre a variável. Então, nós temos aqui a representação geral, né, padrão da porta não, e aqui nós temos também circuitos equivalentes, ou seja, se nós tivermos, se nós precisarmos, né, estamos montando o nosso circuito e de repente precisa de uma porta não, nós podemos utilizar dos mesmos circuitos que estão presentes ali no circuito integrado, né, porque quase sempre o circuito integrado apresenta pelo menos umas 2 ou 4 componentes, né? Então dá para a gente utilizar um deles para fazer uma porta não. Nesse caso aqui, nós temos uma porta não E. Quando nós interligamos as duas entradas, ele se comporta como se fosse uma porta não. A gente pode fazer isso aqui. Eu vou anotar aqui para amanhã, que é a nossa aula prática, eu vou anotar aqui para a gente fazer esses experimentos aqui, usando o DIDS, né? Então, esse aqui slide 5. Vou fazer aqui para slide 3. Que a gente pode depois demonstrar como é que isso acontece, né? A gente faz uma tabela de uma porta aí de 2 entradas e depois faz esse curto-circuito aqui e a gente pode demonstrar isso aqui. Então a gente pode fazer isso aí amanhã. O mesmo vale para uma porta não ou. Se nós fecharmos aqui, né, as entradas, interligarmos as entradas, nós teremos o mesmo efeito. E o exclusivo, né, ele também tem esse efeito desde que nós coloquemos em uma das entradas um nível alto permanente, né? Esse nível alto aqui não vai se alterar. Então, desta forma, essa porta aqui também vai se comportar como um inversor. E aí nós iremos demonstrar isso aqui na aula de amanhã, fazendo a simulação, ok? Aqui é a porta lógica E. Nós já fizemos, aqui está a tabela verdade dela, né? Nós sabemos também que ela só tem na saída nível alto quando as duas entradas, já que essa porta, esse circuito só tem 2 entradas, então, se as entradas forem de nível alto, nós teremos somente nessa situação um nível alto. Os demais serão 0. Então, essa é a porta E. É como se nós fizéssemos um produto aqui, né? Esse produto só vai dar 1 quando as duas variáveis forem iguais a 1. Então, essa é a porta E. Bem, se nós não tivermos a porta E, mas nós tivermos outros circuitos que possamos combiná-los a obter uma porta E, né? Então,
Isso é um circuito equivalente que nós podemos, né, combinar essas portas e obter a mesma porta E. Então, se nós tivermos uma porta não E, né, que tem essa bolinha na frente, né, essa bolinha na frente equivale a um inversor ou um não na saída. Então, se nós colocarmos um outro não aqui, né, uma porta não, ele vai cancelar, né, esse não, e nós teremos o comportamento de uma porta E exatamente como mostra essa tabela da verdade. Existem outras maneiras também, né? Nós vimos ali atrás que a porta E, quando interligadas as entradas, também ele tem um comportamento de porta não. Da mesma forma que o OU também, se interligarmos as entradas, nós teremos o comportamento da porta não. Poderíamos fazer qualquer um desses arranjos aí para obtermos o mesmo comportamento da porta E, né? Onde a expressão algébrica está aqui, o circuito lógico está aqui e a tabela da verdade está aqui. É sempre importante nós termos bem presente esses três elementos que compõem, né, que representam cada uma das portas. Aqui é a continuação, né? Nós temos mais uma outro arranjo aqui. Então, observe também que nós queremos obter a porta E a partir de outras portas, né, diferentes. Então, essa aqui é uma outra situação, em que nós temos uma porta não OU e nós estamos invertendo as entradas aqui. Invertendo as entradas, ou botando um não nas entradas, né? Não é na saída, é na entrada. Então, o comportamento dessa porta aqui é exatamente como uma porta E. E na aula amanhã a gente vai demonstrar isso aqui, né? Vocês vão abrir o DIDS e nós iremos fazer essa porta e a combinação delas para gerar uma porta E, certo? Então, porque senão, se a gente fizer aqui, aí fica complicado, porque eu tenho que abrir essa janela, fechar, eu preciso abrir outra aí, e a gente perde muito tempo, né? Então, eu acho que não há necessidade, a gente pode fazer só os testes mesmo, os experimentos, né? A parte prática. Aqui, novamente, ó, nós podemos, da mesma forma como foi falado ali atrás, né, uma porta não ou interligada, como também uma porta não ou interligada, funciona como essas não aqui, que estão funcionando aqui. Então, colocado isso aqui no início, nós temos a porta, o equivalente aqui é uma porta E. Ou seja, o comportamento da porta é exatamente como essa tabela da verdade aqui. Esse aqui é a porta função lógica OU. Então, como é que é a função lógica OU? É representada por esse circuito lógico, por essa expressão algébrica e por essa tabela da verdade. Então, observem que o OU basta que uma das entradas seja de nível alto para que a saída seja de nível alto. Somente na situação em que as entradas forem iguais a zero, é que a saída será igual a zero. Então, a parte mais imediata que a gente pensaria, né, seria justamente pegar uma não ou colocar um não na saída, né, e nós teríamos exatamente a mesma porta ou. A outra representação é usar esse não através de uma outra porta não ou não e. Né? Vocês observem que quase sempre, quando a gente quer fazer esse tipo de inversão, a gente utiliza a mesma porta. Por quê? Porque quando a gente utiliza um circuito integrado, ainda buscar uns folhas de dados de circuito integrado para mostrar para vocês, e normalmente cada circuito integrado ele contém uma ou várias portas do mesmo tipo. Ele não contém portas de tipos diferentes internamente, elas sempre contêm do mesmo tipo. Então, por isso que, se nós tivermos um circuito integrado com portas não ou,
e precisarmos utilizar uma porta OU, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer esse tipo de arranjo aqui, porque nós já temos uma porta não OU no interior, nós podemos fazer essa combinação aqui para gerar esse circuito. Outra coisa também, talvez que vocês ainda, não sei se está claro para vocês, mas através da simulação a gente pode auxiliar nesse sentido, é fazer essa interligação, né? Eu não sei se no DIDS tem o circuito integrado para que a gente faça essas ligações, mas eu posso, de repente, para amanhã, eu posso desenhar como seria isso. Eu vou pegar uma folha, um circuito da folha de dados e mostrar como isso poderia ser feito, né? Lá na bancada do laboratório, se nós estivéssemos em aulas presenciais, vocês estariam fazendo essa atividade de pegar um circuito que possui várias portas lógicas, ou vários circuitos lógicos do mesmo tipo, e fazer um circuito, né? Combiná-los entre si, para obter o que a gente deseja. Mas eu amanhã já vou mostrar alguma coisa para vocês. E aqui há uma outra forma de obter uma porta OU, que é justamente pegar uma porta não E e colocar dois inversores, né, ou duas portas lógicas não, nas entradas. Ele funciona como uma porta OU. Agora aqui a porta não E. A porta não E, o circuito lógico é representado por esse desenho aqui, uma porta E com uma bolinha na saída. Então, essa bolinha na saída, o que ele faz? Ele complementa a saída, né? Porque observe que aqui embaixo, na expressão, é uma porta E complementada, né? Ou seja, uma porta E complementada, porque nós temos o não na saída da porta. Então, observe que também a tabela da verdade é exatamente o complemento. Recordem ali, né, que a porta I só dá nível alto quando nós temos as duas entradas de nível alto. E aqui é exatamente o inverso, né? Por quê? Porque a porta não E. Então, em questões de equivalência de porta, como é que a gente pega uma porta I e transforma em não E? Basta colocar um não na saída, que ele faz o complemento dessa saída, exatamente como aparece aqui na expressão, exatamente como aparece aqui na tabela da verdade. Outra maneira de também fazer uma não E é pegar uma porta OU e colocar portas não na entrada. Aí ele vai ter o mesmo comportamento isso aqui. Amanhã a gente também pode testar esse mesmo circuito aqui. Continuando, a porta não E. Nesse caso aqui, nós vamos ter uma porta não OU, né, aliás, aqui está usando 4 portas não OU, né, para transformar isso aqui em não E. Né, porque se a gente colocar esses dois aqui, né, esses dois não aqui, né, na entrada, ele transforma numa porta E, jogando mais um não na saída, aí ele fica um não E. Então, observe que é possível, né, a partir de outras portas, criarmos uma porta que, eventualmente, a gente precise e não disponha daquele circuito. Tudo bem? Aqui é não OU, né, a gente tem a expressão aqui do OU, que é essa soma aqui, mas ele tem um complemento lá em cima. Então, essa é a expressão algébrica. Aqui é o circuito lógico, que é um OU complementado na saída, essa bolinha aqui complementa. Então, o OU, se vocês recordarem, né, bastava que uma das entradas fosse de nível alto para que desse nível alto. Então, no OU, onde tem 0 é 1 e onde tem 1 é 0. Então, o não OU é o complemento da porta OU. Como seria um circuito equivalente? O mais imediato seria justamente uma porta OU com um não na saída. Mas também nós podemos pegar um E
e colocarmos 2 não na entrada, a gente tem o mesmo comportamento, né? Mesma resposta, né? Outra aqui é justamente nós pegarmos uma porta E, quando a gente coloca 2 não na entrada, ele vira uma porta ou, né? Aí colocamos mais uma inversora ou uma porta não, né? Nesse caso aqui, uma outra porta ou interligada, né? A gente vai fazer ter o comportamento do não ou. Okay? Ou seja, esse comportamento aqui. Ou exclusivo, ou melhor, esse aqui é o ou exclusivo, né? O exclusivo que nós vimos ali na aula passada, a expressão algébrica pode ser representada dessa forma, né? Esse aqui, deixa eu ver, só um pouquinho aqui. O exclusivo é esse, então, porque não o exclusivo está depois, tá ok. Porque eu quis aqui recordar o ou exclusivo primeiro, certo? Então, o ou exclusivo, nós temos o ou exclusivo e o não ou exclusivo. Qual a diferença entre os dois, assim, para vocês memorizarem? O ou exclusivo, a saída é alta quando as entradas são diferentes, complementares. E já o não ou exclusivo, ou o circuito coincidência, ele dá nível alto apenas quando nós temos as duas entradas do mesmo nível, né? Ou 0 ou 1. Então, aqui, só para recordar, eu coloquei o ou exclusivo primeiramente, e esse ou exclusivo tem essa expressão, ou esta aqui, né? Observe que ele pode ser combinado, né, com uma porta ou e uma porta E, duas portas E, né? Dá para ver aqui, ó, nesse circuito equivalente aqui, ó, a gente pode ver exatamente essa expressão. Aliás, vocês, daqui por diante, né, é importante que vocês associem ao circuito aqui lógico com a expressão. Vocês vão entender, né, vai facilitar bastante o entendimento do circuito. Então, observem que nós temos aqui, ó, duas portas E interligadas por uma porta O. Então, olha aqui, ó, duas portas E conectadas numa porta O, certo? Então, a gente, essa ideia que nos dá, né? Depois a gente vai mostrar assim, um procedimento para que vocês facilitem essa associação. E em cada uma das portas E, nós temos o não aqui, ó. Aqui temos não no A, e aqui nós temos um não no B. Então, observe aqui, ó. Essa porta aqui tem um não no A, e a outra tem uma porta não no B. Certo? Então, esse circuito tem esse comportamento aqui, ou seja, quando as entradas são complementares, né, entre si, nós temos a saída de nível alto. Isso é fácil de ver se a gente colocar, por exemplo, 0 aqui e 1 aqui, né? Vamos ver essa situação aqui. 0 em A e 1 em B. 0 em A, né, passando pelo não, vai dar 1 aqui. E o B é 1, então 1 em 1 aqui. Então, 1 aqui vai dar nível alto lá, porque isso aqui é uma porta ou, né? Então, por causa dessa porta aqui, que aqui é 0, fica 1 e aqui já é 1, então joga um nível alto lá na saída, porque a porta ou basta que uma das entradas seja de nível alto, né? Então, nós temos essa situação aqui. Essa outra linha aqui, a gente pode perceber aqui na porta lógica de baixo, porque nós temos 1 em A, né? Então ele joga 1 em A aqui nessa porta, e o B é 0, mas passando por uma porta não, dá 1 também. Então, 1 em 1 numa porta E vai jogar esse 1 de saída
uma porta OU, e como eu disse, uma porta OU basta que uma das entradas seja de nível alto para a saída ser nível alto. Então, somente nessa situação que dá nível alto, porque, por exemplo, nessa primeira situação, se A e B forem zero, né? Aqui, 0 dá 1, mas aqui é 0. Então, 1 e 0, uma porta aí dá 0. E nessa outra porta dá a mesma, porque aqui vai dar 0, né? E basta que tenha um 0 numa porta aí, que a saída dela, não importando a segunda entrada, né? A saída vai ser sempre 0. Então, por isso que aqui é 0. O mesmo acontece com o 1, né? Porque se nós tivermos 1 aqui, tudo bem, joga 1 para cá, né? Mas acontece que aqui ele vai ficar 0. Então não dá. Então por isso que, e aqui também, na mesma situação, porque 1 e 1, aqui vai ficar 0. Então essa porta vai gerar 0 também. Mas isso também a gente pode simular e vocês vão entender um pouco melhor através da simulação. Muito bem. Agora isso aqui é o não ou exclusivo, ou o circuito de coincidência. Como vocês podem ver aqui, ó, 0 e 0 dá 1 e 1 e 1 dá 1 também. Os outros não, né? Então vocês podem ver também que o ou exclusivo é o complemento do não ou exclusivo. E o circuito lógico é um ou exclusivo com inversor na saída. Vocês podem ver aqui, né? O ou aqui não tem um inversor, né? E o símbolo é assim, é um bolinha com mais, né? Aqui está errado. E é um X. Vamos corrigir essa página. Deixa eu anotar aqui. Vou corrigir a página 12. Então aqui é o X. Então aí seria o não ou exclusivo. E observe que as portas não são agora todas numa única porta aí. A outra recebe diretamente as variáveis. Então é por isso que elas são nível alto quando são iguais. Porque se forem 0 e 0, né, essa porta aqui vai dar 0. Né? Mas essa porta que está aqui recebendo os dois 0, tendo não na entrada, ele vai receber, na verdade, 1. Né? E a saída dele vai ser 1. E o ou recebendo 1 vai dar nível alto. Da mesma forma, sendo 1 e 1, né? Aí essa porta aí aqui é que vai enviar o 1 para a porta ou que dá como saída. Se for 0 e 1, né, se tiver essa situação aqui, 0 e 1, 0 aqui e 1 aqui. 0 aqui já faz com que essa porta seja 0. Né? Agora, 0 aqui vai dar 1, tudo bem, mas esse 1 aqui, aliás, 0, estou falando desse aqui, né, essa segunda linha aqui. Então, esse A é 0, tudo bem, ficou 1, né, mas o outro é 1 e fica 0. Então vai dar 1 e 0 também na porta aí, vai dar 0. Por isso que na saída também será 0. A gente pode simular isso aqui também, para ficar mais claro, né? Então, aqui eu só fiz alguns slides para mostrar como é que se deve fazer para não cometer erros. Eu já mostrei isso para vocês, mas aqui está reforçado, para que a gente não cometa erros ao longo da análise de um circuito desse. Então, aqui, ó, vamos ver aqui, porque, ó, para entendermos o comportamento de um circuito, precisamos analisar a tabela verdade daquele circuito. Vamos analisar o exemplo ao lado. Como temos duas entradas, temos as possibilidades, como mostrado na tabela, né? Como a base é 2, né, duas possibilidades dá 4. Então, para base 2, que é o binário aqui que a gente está utilizando, nós temos 4 possibilidades, que são esses arranjos aqui, né? 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Prosseguindo. Então, cada porta lógica tem uma saída que deve ser representada na tabela. Então, observa que nós temos esse circuito, né? Assim, como exemplo, nós estamos utilizando esse circuito,
onde nós temos duas variáveis de entrada e esse circuito aqui. Bem, com a prática, nós podemos olhar para o circuito e rapidamente identificarmos qual será a saída final. Mas quando o circuito é mais complexo, ou nós não temos muita prática, é interessante analisarmos os pontos intermediários que permitam a gente ter certeza do que está acontecendo com o circuito. Então, por exemplo, aqui, um circuito bem simples, mas a demonstração é válida, nós podemos considerar uma saída nessa primeira porta e depois a saída final, né, todas representadas através de colunas. Então, fica fácil da gente saber as saídas nessa porta aqui, né, representada na coluna S1, e depois, com a coluna S1, eu posso aplicar essa outra porta e obter a saída S2. Então, o procedimento, de forma geral, seria assim. Então, no caso do S1, né, nós teríamos que conhecer o comportamento dessa porta aqui. Então, é a porta E. E nós sabemos que para a porta E, ele somente dá nível alto quando as duas entradas forem de nível alto. Então, nós conseguimos fazer com facilidade a saída S1. Bem, e a porta seguinte, né, o circuito lógico seguinte, a gente também sabe qual é o comportamento dele. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai complementar cada uma dessas entradas, né, que vai gerar a saída S2. Então, observe, 0 complementou D1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Então, qual é a saída final desse circuito? É o S2, que está aqui. Né? Ou seja, é o comportamento da porta não E. Como você pode, até aqui dá para deixar bem claro. Esse aqui é o comportamento da porta E e este aqui é o comportamento da porta não E. Um é complemento da outra. Então, essa sequência de slides aqui é muito importante para trazer esses aspectos aí que são importantes, né? Que é justamente considerar etapas intermediárias para que a gente possa interpretar um circuito mais complexo, e cada uma dessas saídas intermediárias a gente coloca em uma coluna e analisa só até aquele ponto. E depois a gente vai prosseguindo e vai analisando as etapas seguintes, sempre dessa forma, da esquerda para a direita. Então, aqui tem um segundo circuito também que nós vamos analisar da mesma forma. Novamente, se nós temos duas variáveis, nós temos 4 possibilidades. Então, esse é um mapa de possibilidades. Só é possível combinar dessas formas aqui. Bem, novamente, vamos criar aquelas tabelinhas lá, né, para mostrar aqui. Aqui, no caso, eu mostrei cada uma delas aqui, o S1 e o S2 aqui, né? Não coloquei ainda o S3, que vai aparecer depois. Então, nós vamos ver qual é o comportamento. Nós vamos pegar aqui a variável A, exatamente como ela está aqui, e vamos aplicar a essa porta e obter a coluna S1. Então, observem, ó, A é 0, aplicada a um não, vai dar 1. A 0, aplicada a uma porta não, vai dar 1. 1 aplicado à porta não, dá 0. 1 aplicado à porta não, dá 0. O outro, a mesma coisa. Então, mesmo que tenha repetido aqui, a gente tem que repetir aqui, certo? Porque, dependendo do número de variáveis, vai aumentar essa, né? A gente já sabe que vai aumentar isso aqui. Então, mas é dessa forma que se faz. Porque depois, a análise aqui na saída, nós vamos analisar cada uma. Nesse caso aqui, a gente vai ter que comparar ou analisar o S1 e o S2. Então, aqui o S3, né, como a gente está vendo no circuito, é S1 e S2 aplicado a uma porta E. É claro que eu tenho que conhecer o comportamento da porta E. Então, nós temos lá, ó, 1 e 1 aplicado na porta E, dá como resultado 1. 1, 0 aplicado na porta E,
vai dar 0. 0 e 1 aplicado a uma porta E dá 0. 0 e 0 aplicado a uma porta E dá 0. Então, o comportamento dessa porta aqui é isso aqui. Né? E essa saída, o que é? É a porta não ou. Nós já vimos ali atrás. Certo? Então, sempre procure usar esse procedimento aí de criar saídas intermediárias. É claro que aqui eu estou exagerando, porque é um circuito bastante simples, né? Seria tranquilo, mas é bom entender essa técnica para que a gente não cometa erro. Né? Ok, pessoal. Então, a nossa aula de hoje é isso. E amanhã a gente vai fazer a prática disso aqui dos anteriores também. Então, eu gostaria que vocês, na próxima aula, trouxessem o DIDS, né? Já podem ir abrindo o DIDS para a gente trabalhar com